E olha, como nós vimos nas reportagens, itens da cesta básica tiveram alta. E agora ainda, época de Páscoa, de chocolates. Mas olha, também estamos em meio à pandemia e novos itens como máscara, álcool gel, entre outros, costumam ser bastante procurados. O consumidor deve estar mais atento do que nunca aos abusos em meio a tudo isso. Com a gente para conversar e explicar os nossos direitos, deveres, minha amiga, colega, professora Franciele Marisco. Obrigado, professora, que é coordenadora do curso de Direito. Fran, quais os cuidados que nós devemos ter efetivamente? Porque a gente sabe que alguns produtos estão aumentando em função de logística, em função de pandemia. Enfim, quais os cuidados que a gente deve ter para saber se efetivamente aqueles produtos aumentaram de forma normal ou essa variação é esperada nessa época e que posição a gente deve fazer? Boa tarde, um prazer estar aqui falando com vocês, especialmente com você, Bogado, e com todos os telespectadores. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo uma situação extraordinária de pandemia. Deve-se verificar o valor que era cobrado do produto e, posteriormente, o valor que está sendo cobrado agora, neste momento extraordinário de pandemia. Ficar atento se não houve um aumento elevado, acima de 5%, porque nós estamos constatando, por exemplo, álcool gel e máscara, um aumento até 15% do valor normal. Então, o principal ponto é você fazer essa reclamação junto aos órgãos protetivos de defesa do consumidor. Mesmo, Fran, estando os órgãos fechados hoje, como é que eu posso fazer essa denúncia? Sim, perfeito, mesmo estando fechados, porque praticamente tudo está fechado, mas o PROCON está atendendo, tem um atendimento eletrônico, tá? Você pode verificar se tem o PROCON no seu município, você faz diretamente no seu município pelo contato que o PROCON disponibilizou por e-mail e telefone. Caso não tenha, deve ser feito no PROCON de Porto Alegre, que tem um atendimento eletrônico que no máximo em 10 dias já é dada uma resposta do fornecedor para este consumidor. Bives, você tem mais perguntas para a coordenadora do curso de Direito, Franciele? Boa noite, professora, seja bem-vinda mais uma vez. Bom, professora, o pessoal de casa que tem o mesmo hábito que eu tenho de, por exemplo, entra no supermercado, procura lá as promoções, ou fica de olho tanto na internet quanto nos anúncios, na televisão, enfim. Sempre a orientação era fazer uma pesquisa de preço para a gente achar o melhor preço. Só que em tempos de isolamento, esse deslocamento às vezes é muito mais complicado, enfim. Quais alternativas a gente tem para poder continuar pesquisando e achar o melhor preço? Isso é possível? Tudo bem, prazer falar novamente e participar desse programa. Com certeza é possível. Primeira dica que é importante é você comprar os itens de costume que você já vinha comprando. Dá para fazer uma pesquisa online, né? Que a gente diz pelo e-commerce, que agora está em alta, tá? Outra alternativa importante também é você comprar nas empresas que têm essa disponibilidade online, que sejam as empresas da sua região e também nas empresas de pequeno porte. Isso é de extrema importância, porque quando você continua com esta prática, você vai saber identificar se houve um aumento elevado em relação àquele produto ou àquele serviço também. Professora Franciele, coordenadora do curso de Direito, inclusive ela montou aqui na Ubra Canoas e na Ubra Porto Alegre o Balcão do Consumidor, numa parceria com o PROCON. Professora, nesse momento, denunciar os abusos de preço é fundamental para que se tenha, pelo menos, nós estamos vendo que as pessoas já estão com falta de dinheiro para comprar comida, economia parada, e tem alguns espertinhos querendo levar vantagem. Então, o consumidor tem que denunciar, né, Franciele? Sim, é importante, porque, na verdade, a gente tem uma informação ao consumidor. A gente só consegue prestar essa informação adequada no momento que as reclamações chegam até o balcão do consumidor, né, que é um convênio da Ubra com o Estado,
um convênio com o Estado do Rio Grande do Sul. O balcão também recebe, através de e-mail e site, essas denúncias, como o PROCON, é um trabalho em parceria, e tem que haver essa informação, porque senão o PROCON não consegue agir adequadamente. Por exemplo, abrindo uma CIP, fazendo um processo administrativo e podendo aplicar uma multa em relação a esses fornecedores que aumentaram abusivamente determinados produtos e serviços. Tem um sitezinho, né, para colocar. Como é que é PROCON? Nós temos PROCON. aí, conseguimos colocar na tela, Marisa? É PROCON, por favor. procon.rs.gov.br. Procon.rs.gov.br. Nós já vamos botar aí na sua tela, ó. Tá aqui embaixo para você. Não entendi, Fran, por favor. Ok. /atendimento ao consumidor. /atendimento ao consumidor. Bives. Uma boa dica, a gente já vai colocar na tela o endereço para você. Professora, algumas pessoas estão encontrando outras formas para fazer as compras, inclusive os fornecedores estão disponibilizando. Por exemplo, adiantando vouchers, entre outras coisas, para que você possa pagar ali na frente. E algumas empresas, e vamos botar aqui Água e Luz, por exemplo, estão permitindo que a gente pague lá na frente as contas. Nessas duas situações, que tipo de cuidados o consumidor deve ter para, por exemplo, na hora de parcelar essas compras através de vouchers ou colocá-las na frente, e também nessas contas que estão sendo proteladas para mais adiante, depois tudo isso pode virar uma bola de neve. O que a gente pode fazer para não desorganizar as nossas finanças? Ótima pergunta, tá? Esse é o principal ponto, porque é uma educação para o consumo. E é importante a gente falar nisso agora. Excelente a pergunta. Porque você deve, na verdade, destinar 50% para gastos essenciais. Os outros gastos, que geralmente é 30% para gastos variáveis e 20% para as dívidas e investir, não é o momento agora. Então, eu tenho que renegociar, caso eu tenha alguma dívida, com os gastos essenciais, que é moradia, por exemplo, aluguel, água, luz, tá? E os demais gastos que eu tenho que tentar negociar, juntamente com o banco ou uma imobiliária, caso você tenha um contrato de aluguel, tá? Mas o principal ponto é, quando for renegociar as suas dívidas, já leva uma proposta para esse fornecedor, tá? Leva uma proposta de acordo com esses teus gastos, porque 50% do teu orçamento, tá, tem que ficar para os gastos essenciais. Começa por aí. É excelente dica da professora Fran, você tem que cuidar, né? E aqui eu quero chamar a atenção que em tempo de inflação baixa, retração de preço, o momento não seria ideal para se negociar na hora da compra, pechinchar? Dá para a gente fazer isso sem lesar o consumidor? Como é que fica essa situação? Dá para botar de novo aqui para a gente, por favor, o PROCON aqui, o endereço? Com /atendimento, né, Franciele, por favor? /atendimento ao consumidor. Como é que fica essa situação? Temos que continuar negociando? Olha, é importante sempre a gente negociar. O que eu comecei a verificar essas 2 últimas semanas, terceira semana que nós já estamos? Uma publicidade, na verdade, de alguns supermercados, por exemplo, fazendo uma publicidade de preços mais baixos do que a concorrência, tá? Tem que realmente verificar se esses preços são mais baixos, porque o que a maioria está utilizando é a publicidade online, tá? A publicidade por e-mail também, malas direta, tá? E até pelo próprio telefone, quando eles têm acesso a esses dados. Então, o principal é você verificar, fazer um comparativo, mas não de forma presencial, tá? Sim. Porque esta semana nós começamos a ver um número maior de pessoas indo até alguns estabelecimentos comerciais. Não é verdade, pessoal? Verdade. Já registramos aqui na Ubra TV várias filas enormes, Fran. Enormes em tudo quanto é lugar. Lotérica, bancos, supermercados. Um absurdo, né, Fran? Um absurdo, porque existe, na verdade, o decreto estadual e decreto municipal, tá? Que determina que estabelecimentos comerciais estejam fechados, a não ser os essenciais.
E as pessoas, alguns decretos municipais colocaram o horário e o número de pessoas que podem ficar dentro, por exemplo, do supermercado. Foi um absurdo essa semana em razão da Páscoa. Então, a gente tem aí um conflito de interesses. Vocês concordam comigo? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, professora. Professora Francelli, que é coordenadora do curso de Direito, também ela gerencia o Balcão do Consumidor num acordo entre Procon e Ubra, tanto em Porto Alegre quanto em Canoas. Professora, que privilégio poder estar falando com você ao vivo, com essas dicas muito importantes. E, por favor, Maria, vamos botar aqui de novo, porque Procon agora está certinho na tela aí, ó. procon.rs.gov.br/atendimento ao consumidor. Isso aí, ótimo. É atendimento ao consumidor. Perfeito. Fran, mais alguma colocação para a gente encerrar e já agradecendo a você a sua participação muito importante. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, eu estou sempre à disposição e a minha dica é pesquise, tá? De forma online e verifique antes de adquirir um produto ou um serviço. Vamos, na verdade, harmonizar as relações de consumo entre fornecedor e consumidor. Bom trabalho para vocês, um prazer falar com vocês. Obrigado, professora Francelli, que é coordenadora do curso de Direito, que deu umas dicas muito legais para você